Nós estamos no Fevereiro Roxo e eu estou conversando aqui com o Dr. José Eduardo Martinez, presidente da Sociedade de Reumatologia. Depois do lúpus vem a fibromialgia, que também é uma doença que vem sendo bem trabalhada nesse Fevereiro Roxo e que também gera muitas dúvidas quando a gente fala em diagnóstico. E tem muita gente, doutor José Eduardo, que fala que é frescura, que não existe fibromialgia. Então, vamos explicar o que é essa doença. Então, olha só, os pacientes com fibromialgia, eles estão aí há muitos anos. Alguns sem um diagnóstico, outros com diagnósticos que não contemplavam o que essa doença é caracterizada pela gente. São pacientes que têm dor no corpo inteiro. Eles têm dor o tempo todo no corpo inteiro. Ou seja, eles têm dor, é o corpo dolorido, tá? Eles têm dor mesmo em regiões que não há uma lesão. É diferente, por exemplo, eu tenho uma dor em joelho, eu vou lá, examino e tenho um problema no joelho, ou na coluna. Eu posso ter dor em vários lugares, mas localizada, coluna, joelho, mãos. O paciente com fibromialgia, ele é dolorido. Ele chega para mim e fala assim, doutor, dói até o fio de cabelo, tá? Tem muita fadiga, não, o sono não repousa, tem algumas características do tipo esquecimento, falta de atenção. Então, esses pacientes foram estudados. E o que a gente reparou? Que eles têm o que a gente chama de uma dor amplificada. Todos nós temos um sistema que permite que a gente sinta dor e que inibe a dor para que a gente sinta a dor na intensidade correta e no momento correto. Sentir dor é importante, senão eu me machuco, senão eu tenho uma lesão e não sei que tenho dor, que não tenho essa lesão porque não tive dor. Só que esse paciente tem um desequilíbrio, eles têm uma falha na inibição da dor e eles sentem dor mais extensa e mais intensa do que as demais pessoas. Então, você é aquele paciente que você toca e no lugar de tocar, ele sente como uma dor. Tá? Então, é bem caracterizado, tá? Mas aí você vai entrar na questão do diagnóstico, que realmente é difícil. Então, o paciente chega no médico e conta, tenho dor no corpo inteiro, tenho uma dor, estou cansado, meu sono é ruim. Se o médico faz algumas perguntas adicionais e caracteriza, esse é um paciente que tem fibromialgia. Não tem o exame que ele vai pedir, tem ou não tem. É o julgamento do médico. Algumas vezes, o médico pensa em outras coisas. Por quê? Não é só isso que dá dor no corpo. Doenças musculares podem dar no corpo, alterações hormonais, como da tireoide, pode dar dor no corpo e assim por diante. Então, o médico precisa de alguns exames, não para dizer se o paciente tem fibromialgia, mas para descartar outras coisas que eventualmente ele tenha pensado. Né? E às vezes o paciente tem duas doenças, a fibromialgia e mais algum problema. Então, é a consulta médica que vai definir isso. Por isso que é tão complexo. Por isso que é tão complexo, né? E qual o tratamento para a fibromialgia? É uma doença que está muito ligada ao emocional ou não? Ela está ligada ao estresse, tá? O que é o estresse? É um fenômeno biológico, alterações que nós sentimos, nós temos quando a gente tem que enfrentar uma situação de ameaça. Isso deveria ocorrer ocasionalmente. Isso deveria ocorrer de vez em quando. Nos dias de hoje, a gente tem situações 4, 5 vezes por dia. Esses pacientes, às vezes, passam ao longo da vida contato com inúmeros que eu chamo de estressores. Esse estresse contínuo e crônico está relacionado com as alterações que a gente vê na percepção de dor. Quando você fala de questões emocionais, quem tem questões emocionais, e eu vou citar depressão e ansiedade, em geral, tem mais estresse. O que a gente diz? Que problemas emocionais, principalmente depressão e ansiedade, são agravantes da fibromialgia. Tornam o caso mais difícil e mais refratário. Mas nós temos pacientes que não têm esse processo de depressão e ansiedade e também têm fibromialgia. Me parece
que é o que liga o fibromialgico entre si, é o estresse crônico, tá? Agora você perguntou de O tratamento. tratamento, Muito isso. bom. É, a gente tem algumas limitações ainda em termos de tratamento. Os estudos todos mostraram que os tratamentos mais eficientes no longo prazo são os que não envolvem remédios, tá? Então, exercício físico, vida saudável, é o tema do teu canal, não é isso? O Isso. exercício físico, o mais estudado é o chamado aeróbico, caminhada, bicicleta, esteira. Mas também há benefício no fortalecimento e nesses exercícios que há uma combinação entre atividade física e combate ao estresse, como, por exemplo, vou citar o Tai Chi, porque tem literatura sobre isso, aí pode ser muito interessante. Agora, em relação ao exercício, o paciente resiste no seguinte sentido. Há uma ideia, se eu tenho dor, como é que eu vou me movimentar? Se eu me movimentar, eu vou ter mais dor. E eu entendo isso. Ou eu tenho tanta dor que eu não consigo me movimentar. Por isso que antes do exercício físico tem que vir um processo de educação do paciente, no sentido de dizer assim, olha, um pouquinho que você faça todo dia e que você vá aumentando lentamente, vai fazer muita diferença daqui a alguns meses. Até a Eu não estou fadiga diminui, né, com o isso, exercício. isso. Eu não estou pedindo, e também é fadiga. Eu não estou pedindo para você virar um atleta ou ir para uma academia e fazer o que você nunca fez. Eu estou pedindo para começar muito lentamente e aumentar lentamente e também adaptar o que você consegue fazer, mas não deixe de fazer exercício. Nós, reumatologistas, somos os clínicos, que é a parte da clínica, do aparelho locomotor. E o aparelho locomotor é feito para locomover. Se ele não fizer uma atividade física saudável, ele vai ficar doente. E a fibromialgia é um dos aspectos disso. Além de combater o estresse, combater a fadiga e tudo mais. Outras medidas não farmacológicas. Se eu identifico que aquele ou esse paciente tem um problema emocional mais intenso, um apoio psicológico é interessante, uma técnica psicológica. A mais estudada é a terapia cognitivo-comportamental. Vamos trabalhar junto com o psicólogo, vamos trabalhar junto com o psiquiatra, às vezes até um diagnóstico de depressão mesmo. Então, a fibromialgia requer, seria muito bom se a gente tivesse no Brasil inteiro acesso a equipes multiprofissionais. Essa realidade, infelizmente, é rara só nos grandes centros e grandes universidades, mas seria o ideal. Além disso, a acupuntura também tem seu benefício, e hoje a gente está estudando, para casos mais refratários, um sistema chamado estimulação transcraniana, que é para estimular áreas cerebrais que inibem a dor. Aí vamos para remédio. Né? Feito isso, tem que, sempre eu falo sempre para os pacientes e para os residentes. Primeiro eu falo do que não é remédio. E os remédios, eles tentam modular a dor. Ou seja, eles diminuem o estímulo doloroso e potencializam a inibição que a natureza dá. Em bula, são poucos os remédios para a fibromialgia. Infelizmente, a gente não tem disponibilidade no serviço público dos remédios para a fibromialgia em bula. Existem remédios que a experiência já mostrou, que a literatura já mostrou, que também são úteis, mas não está constando como indicação na bula. Isso é importante porque às vezes a gente prescreve um medicamento, o médico falou, pô, mas eu dou um remédio que não tem nada a ver com dor. Mas é que não está na bula, tá? E o remédio ele tem que ser também individualizado. Veja bem, se eu tenho uma paciente que o excesso de peso acentua a dor, eu quero que ela também faça um trabalho para reduzir peso, eu não posso dar um remédio que faz o efeito contrário. Se eu tenho uma paciente que tem mais ansiedade, eu vou escolher um determinado remédio. Mais depressão, outro determinado remédio. Um outro ponto que eu queria discutir com você, desculpa se eu estou te atropelando. Não, pode. É A que informação é sua, doutor José. que o paciente com fibromialgia, ele também pode ter sua tendinite de ombro, sua bursite de quadril, sua artrose, ele pode ter artrite reumatoide. Então, que elas estimulam a dor no sistema nervoso. Né? Aí é um dos argumentos que nós reumatologistas fazemos, além da fibromialgia ter sido
discutida, estudada na literatura reumatológica, e depois a gente viu que há um problema muito do sistema de dor no sistema nervoso central, mas é fundamental que o paciente seja visto no exame osteoarticular adequado. Porque o paciente chega para mim e fala assim, dói o corpo inteiro, mas eu vou ver, examinando ele, ele tem uma tendinopatia de ombro. Porque se eu não tratar, que é diferente de tratar a fibromialgia, esse ombro vai ficar martelando a dor dele. Ela tem um problema de coluna, que eu preciso tratar para melhorar a fibromialgia indiretamente. Então é isso. Então tem que ser esse acompanhamento multi Sim, também. seria o ideal, né? Se a gente tivesse acesso a isso no Brasil inteiro, né? Qual a orientação para as pessoas que convivem com o paciente que tem fibromialgia? Os pacientes falam para a gente, e os estudos mostraram que não é só o paciente que fala, isso acontece no mundo inteiro. Dor ninguém vê. Você pode estar aí apresentando seu programa, estando com muita dor. Eu não estou vendo. A pior coisa para o paciente é quando ele fala que está com dor, que está com o corpo dolorido e a pessoa vem e retruca. Pô, mas você está sem saudável, olha só como você está bem. Né? Ninguém sente a dor do outro. Então, acredite que aquela pessoa está sentindo dor. A dor é dela, não é de cada um de nós. Dê o apoio adequado. Entenda que a dor causa um problema de qualidade de vida importante. E causa problemas emocionais, como é causado também problemas emocionais, como você falou. Então, às vezes, o problema emocional não torna aquela dor menos verdade. Ela pode ter, mas ela está sentindo dor. Ela não está inventando aquela dor. Ou ele, né? Eu falo ela porque a grande maioria é mulheres. Né? Então, o conselho que eu dou é isto. Acredite e apoie. Né? Ótimo. Doutor José Eduardo Martinez, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso canal, no